Boa tarde a todos e a todas. Como parte da nossa programação, não poderíamos fechar com chave mais de ouro do que com a palestra da professora Manuela Carneiro da Cunha, que vai falar sobre territórios indígenas. E eu queria, antes disso, fazer uma pequena apresentaçãozinha da própria professora Manuela, porque ela é uma antropóloga, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e foi graduada em Matemática pela Faculdade de Ciências de Paris, né? Uma mistura de matemática e antropologia, né? Foi professora da Universidade de São Paulo, foi professora no Collège de France, na Universidade de Chicago, onde ela é professora emérita na Universidade de Chicago. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Terceiro Mundo. E a professora Manuela também recebeu vários prêmios, entre os quais a Ordem do Mérito Científico na classe Grand Cruz, a Légion d'Honneur da França, a medalha Roquette Pinto da Associação Brasileira de Antropologia e a medalha da Francofonia da Academia Francesa. Bom, ela publicou mais de uma dezena de livros e um número ainda maior, quase uma centena de artigos em periódicos especializados, assim como vários capítulos de livro. Ela foi uma das fundadoras da Comissão Pró-Índio e presidente da Associação Brasileira de Antropologia entre 1986 e 1988. Então, portanto, ela, justamente na época da Constituinte, ela cumpria essa presidência da ABA, né? E nesse período, não preciso dizer, né? Todo mundo que conhece a biografia da professora Manuela sabe disso. Ela teve uma importante atuação no grupo de trabalho que informou e acompanhou a discussão da Assembleia Constituinte. Então, esse tema é um tema do qual ela vai falar com muito conforto, muita sabedoria, muita felicidade, certamente. Então, vamos ouvir. Obrigada. Muito obrigada pela produção gentil, muito obrigada pelo convite. E não sei se eu fico em pé para ver a vista. Está linda, né? Mas, não, acho que, bom, sei lá, por enquanto fico sentada. Eu vou retomar um assunto que a Lia abordou de forma muito pertinente, que é a importância do debate das ideias, das novas narrativas, né, atuais. O Olavo de Carvalho hoje, eu recebi, não sei se todo mundo já recebeu esse vídeo, é um vídeo muito interessante, em que ele vitupera contra a ideia da lei da escola sem partido. Diz que isso é a maior estupidez que se pode fazer, que isso é instaurar censura, e que ele absolutamente não é a favor disso, que se a gente quer... Vocês sabem que ele tem um conhecimento gramsciano real, né? E a teoria dele é que, digamos, a esquerda, como eles classificam, né? Que a esquerda teria ganho justamente a hegemonia cultural. Então, diante disso, ele está dizendo que é uma bobagem total transformar os alunos da escola, né, primária e secundária em delatores, né, instaurar uma censura, e que esse debate tem que começar nas universidades. Em suma, que é preciso ganhar as universidades, ganhar as mentes e corações, ele não usa o termo, mas enfim, é isso, das universidades, da academia, e que é daí que se propaga lá para baixo, né? Então, é muito interessante essa manifestação, que é muito vigorosa, não? Quem viu, é impressionante. Porque ele toca num ponto real, que somos nós da academia que temos, né, que lutar pelas nossas ideias e lutar para, digamos, eu não sei se nós temos hegemonia real, mas se tivermos, então para guardá-la. Porque nós temos alguns valores que achamos que têm que ser repetidos, e mais do que nunca agora. Então,
de certa forma, essa manifestação do Olavo de Carvalho é uma declaração de guerra na academia, de forma bastante interessante. Então, eu acho que é o caso de, né, como se dizia, né, pegar a luva e ir para essa batalha. Então, nessa perspectiva, o que eu vou tentar falar é por que é importante falar dos direitos dos índios, dos quilombos, dos quilombolas e de todas as populações tradicionais do Brasil, que são muitas, né? Cada vez mais reconhecidas. Lia mencionou algumas, né? Mas ela atualmente no Conselho Nacional das Populações Tradicionais do Brasil, CPNST, tem um monte tem pantaneiros, tem várias outras populações, tem até as colhedoras de sempre-vivas, enfim, tem uma grande variedade de populações tradicionais, né? Sem falar de extrativistas de todo tipo, né? Seringueiros, ribeirinhos, etc., né? Beiradeiros, etc. Então, a minha fala vai ser um pouco sobre isso, mas informando a história dessa Constituição e o que se... Porque eu acho que é uma história que mostra digamos, a importância dos intelectuais, mas também de intelectuais ligados com processos reais do cotidiano e capazes de dialogar com outras profissões e outros domínios, vamos dizer assim. Então, ao falar um pouquinho da história dos direitos dos índios, bom, há uma história colonial que eu vou passar muito rapidamente, mas que tem um ponto importante, que é o seguinte: os direitos dos índios às suas terras, vão ficar em pé, sempre foram reconhecidos pela coroa portuguesa. Não quer dizer que não fossem violados, óbvio, né? De várias maneiras, mas eram reconhecidos. E o reconhecimento legal faz toda a diferença, né? Até com juízes corruptos, até com enfim, uma diferença enorme de poder político e outro, né? No entanto, a existência de leis faz uma enorme diferença e a gente se agarra nisso, né? Então, por exemplo, o padre Antônio Vieira, no século XVII, justamente se agarrou nas leis, embora, quer dizer, todo mundo soubesse, e ele em primeiro lugar, né, que ninguém respeitava realmente essas leis, mas elas existiam, né? E ele foi, aliás, um dos que conseguiu do Dom João IV umas leis muito mais favoráveis. Bom, o que era na época o ponto principal, que era a liberdade dos índios, né? Não era o território. Mas o território sempre foi reconhecido. Aliás, sempre foi não, foi a partir de uma disputa jurídica, teológica, que se deu no século XVI, que é muito conhecida, e que opôs, entre outros, o Las Casas a Sepúlveda, mas sobretudo, permitiu que o fundador do direito internacional, que foi Francisco de Vitória, né, um dominicano, estabelecesse para toda essa época colonial que os índios eram naturais senhores de suas terras e que não podiam ser desalojados contra a sua vontade. Então, isso é um princípio muito importante, porque, claro que havia teorias contrárias da época, por exemplo, que afirmavam que eles, sendo, por exemplo, sodomitas, por exemplo, antropófagos, né, que não podiam ser considerados. É interessante em relação ao que estávamos discutindo mais cedo, né? Quer dizer, todos esses pecados não os desqualificavam dos seus direitos políticos e territoriais. Isso é extremamente importante. E que os seus príncipes eram verdadeiros senhores, né? Então, ou seja, a autoridade política era reconhecida. Repito, isso não quer dizer que não fossem... Enfim, a gente sabe muito bem o que aconteceu com as populações indígenas, não é o momento aqui de recapitular isso. Mas
É importante dizer que esses direitos sempre foram, desde a colônia, sempre foram reconhecidos. E não sem debate, repito, mas foram reconhecidos, né? Em particular, um texto de 1680, uma carta régia que é absolutamente explícita, né? É uma espécie de base colonial do reconhecimento dos direitos territoriais indígenas. Tá? Quando Dom João VI chega aqui, ele inicia uma política muito retrógrada e reinventa, reutiliza uma coisa que datava das cruzadas, que era a guerra justa. E a guerra justa permitia fazer escravos, né? E nessa época ainda havia uma grande importância da mão de obra indígena e já começava a haver muito interesse em certos territórios. Em particular, Minas Gerais, né? O Vale do Rio Doce, por exemplo, né? E também Santa Catarina e Paraná. E a guerra justa contra os potocudos é uma guerra que, ao mesmo tempo, permite escravizá-los, mas também dizimá-los, né? Isso é bastante curioso, porque, bom, eu não vou voltar ao Diretório Pombalino, que é muito mais avançado, né, em 1755, do que Dom João VI em 1808, 1809. Interessante isso aí. Mas Dom João VI aqui, né, se alia, evidentemente, com os interesses econômicos da colônia, né? Sempre, desde a colônia, aliás, os interesses dos poderosos locais estavam sempre contra os índios, não por acaso, né? E contra também os jesuítas, porque os dois disputavam o governo dos índios, enfim, eu não vou entrar também nisso no detalhe, mas só queria lembrar. Há um ponto de inflexão interessante. Bom, vocês sabem que no começo da República, essa República que teve uma influência positivista importante, né, em que o Marechal Rondon, que já era conhecido pelo seu telégrafo e tal, foi uma denúncia, interessante isso, uma denúncia de em 1907 ou 8, agora não me lembro, num congresso em Viena, de um antropólogo da época, que, se eu bem me lembro, era tcheco, que disse que os alemães que estavam vindo para Santa Catarina, como chamados pelo governo da época, estavam chacinando os índios caingangue, basicamente, né? Também eram chamados também de botocudos, aliás. E que isso criou era um congresso em Viena, onde estava o Oliveira Lima, muito feliz. Ali, Oliveira Lima, grande embaixador, Oliveira Lima, um cara super importante. E foi um terremoto. E o terremoto é interessante, porque era um terremoto nacionalista. O que moveu realmente o Rondon e os seus seguidores foi como esses alemães estão matando os nossos índios, né? Deixa que a gente mata sozinhos. Mas isso foi um levante que teve digamos, um levedo nacionalista muito interessante, muito importante. E essa questão nacional vai reaparecer o tempo todo na discussão sobre os índios, o tempo todo, e de diversas maneiras. Na Constituinte foi muito claro, e eu vou falar rapidamente sobre isso. Então, mas em 1910, na esteira dessa história, se cria o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais. E esse Serviço de Proteção aos Índios vai, aparentemente, numa decadência mais ou menos constante, com algumas exceções, como a de Noel Núteus, por exemplo, né? Mas vai até 1967. 67, o famosíssimo relatório Figueiredo, famoso agora porque estava esquecido durante uns quase 40 anos,
40, 50 anos. Esse Figueiredo era um procurador que foi encarregado, diante de denúncias que estavam havendo sobre o modo de agir do SPI, foi encarregado de fazer uma espécie de vistoria. E ele fez um enorme relatório que desapareceu depois. Desapareceu durante várias décadas, até que um jornalista, Marcelo Zelic, há alguns anos atrás, o encontrou no Museu do Índio, não é? Mas num lugar que não estava sendo esperado, e, enfim, desencavou o bendito relatório Figueiredo. Esse relatório Figueiredo foi super importante, porque foi a primeira vez que o governo, e no caso era o ministro do Interior, Albuquerque Lima, primeiro se instaurou uma CPI. Né? E, na esteira de tudo isso, o ministro abriu o jogo, declarou o que estava acontecendo. Ou seja, espoliados os índios, maltratados, massacrados, enfim, todo tipo de violação de direitos humanos estava acontecendo, e em grande parte pela agência dos próprios membros do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios. Então isso criou um escândalo e o SPI foi dissolvido. Tá? E se criou em seguida a FUNAI. A FUNAI foi enfim, criada logo em seguida, mas a FUNAI passou a ter um papel extremamente importante na década de 70. A década de 70 foi a década da conquista da Amazônia, né? Ou melhor, do grande plano chamado, né, de integração da Amazônia. E a FUNAI ficou inteiramente a serviço disso. E não só. E tem um detalhe também importante, eu mencionei o ministro do Interior, Albuquerque Lima. Mas essa ideia de deixar a questão indígena dentro do Ministério do Interior, em si mesmo, é perversa. Aliás, é uma questão que hoje em dia está, né, nos jornais, para onde vai a questão indígena. Né? Mas é fundamentalmente perversa, porque, ainda mais na década de 70, porque se tratava do Ministério da Estrutura. Todas as estradas, enfim, todas as primeiras hidrelétricas, tudo isso, não é, era da competência do Ministério do Interior. E a FUNAI estava, portanto, submissa e submetida à lógica do Ministério do Interior. Hoje em dia, vocês veem que já se falou de pôr os índios, né, e a FUNAI, que agora está muito desprestigiada, mas de qualquer forma, pôr a FUNAI dentro do Ministério da Agricultura, né? Ou seja, botar a raposa para cuidar das galinhas. Né? Se falou também de pôr no Ministério da Infraestrutura, que seria o equivalente ao, né? Porque a FUNAI hoje está no Ministério da Justiça, né? Que é muito diferente. E também o Ministério do Meio Ambiente, que também é interessante, porque colocar os índios no Ministério do Meio Ambiente é no mínimo curioso, vamos dizer assim, mas isso é outra questão, né? Bom, então, em função em 68, as revelações do ministro e do relatório Figueiredo provocaram um grande escândalo internacional. E foi ali nessa esteira que foi criada uma ONG inglesa, que existe até hoje, que é Survival International. E, ou seja, os índios adquiriram uma visibilidade internacional que não tinham, a não ser em 1908, quando o Tcheco lá, né, denunciou o que estava acontecendo. E isso fez com que, curiosamente, isso e o fato que os índios estavam sendo, digamos, as primeiras vítimas, como disse um antropólogo americano, Shelton Davis,
eles foram as vítimas do milagre, né? O título de um livro dele, né? Quer dizer, o milagre dos anos 70 produziu como vítimas principais, não únicas, longe disso, né? Os índios da Amazônia em particular, né? Que estavam sendo escorraçados pelas frentes que estavam querendo construir as várias estradas, né? Enfim, Tucuruí, os Paracanã, por exemplo, foram expulsos várias vezes, acho que 7 vezes das suas terras, porque sempre tinha uma nova empreitada nos anos 70 para precisava ocupar as terras deles. Isso tudo, aliás, essas questões estão muito bem historiadas na Comissão da Verdade. Eu recomendo que vejam, porque tem coisas bastante extraordinárias ali. Então, como vítimas do milagre, como, digamos, uma população particularmente visível depois daquele grande escândalo, os índios, a questão indígena e os ataques contra os índios se tornaram uma causa, digamos assim, uma causa meio desaguadora de toda a insatisfação que havia contra todo tipo de repressão. E, curiosamente, então, em 1978, quando não havia ainda manifestações, de repente a questão indígena se tornou extremamente visível, sobretudo porque um novo ministro do interior resolveu, isso foi o estopim, né, da coisa, resolveu propor emancipar os índios, né, por decreto. E a ideia de emancipar os índios vem de, eu vou explicar o que significa. Os índios foram colocados como tutelados no Código Civil de 1916. Foi uma coisa ad hoc, a posteriori, né? Eles foram colocados lá. É interessante porque o grande jurista João Mendes Júnior, ele dizia que os índios não tinham que estar no Código Civil brasileiro porque eles tinham sua própria jurisdição, suas próprias instituições, e que, portanto, não cabia ao Estado brasileiro legislar sobre eles. Mas, enfim, uma outra visão prevaleceu e a ideia foi proteger os índios negocialmente. No Código Civil de 1916, quem eram os... Bom, tem os incapazes, até hoje, né? Tem os incapazes, tem os relativamente capazes e tem os, enfim, os que são plenamente capazes. E os índios estavam nos relativamente capazes, equiparados a pessoas entre 16 e 21 anos. Né? Então, estavam no... E as mulheres também. E as mulheres, não todas as mulheres casadas. As mulheres casadas. As mulheres casadas também estavam nessa mesma situação. A ideia era proteger negócios que poderiam ser lesivos às pessoas. Então, a justificativa era essa. Então, se protegia, se índios fizessem, por exemplo, resolvessem vender suas terras, né? Esse negócio era anulável. Não era nulo de pleno direito, como se fossem incapazes. Era anulável, né? Era passível de ser desfeito, né? Porque não tinham sido acompanhados bom, enfim, devidamente. No entanto, há uma coisa muito curiosa nessa tutela, que é o seguinte: no caso das tutelas em geral, existe, além do tutor, existe um curador dos tutelados, não é? que vigia, digamos, que observa como é que essa tutela está sendo exercida e eventualmente corrige, não é? Abusos, desvios, etc. Tem lugar aqui, viu, pessoal? Sentado. Não? Não tem? Ah, desculpa. Não tem. Não tem. Pois é, tem cadeira aqui. No caso da tutela indígena, não tinha curador. Ou seja, o governo federal, que era o tutor e que delegava essa função ao SPI primeiro, depois à FUNAI, né?
não tinha ninguém a quem ele tivesse que responder de seus atos. Ou seja, não havia curador nessa tutela indígena. Essa tutela, então, foi interpretada, sobretudo por juízes, mas não só por políticos também, como sendo uma tutela de menores, que não era, né? Lembre que eram relativamente incapazes. E a ideia, que imediatamente, quer dizer, a prática que se instaurou imediatamente, foi de realmente controlar os índios. Por exemplo, quando Mário Juruna foi convidado para ir à Haia, para o tribunal Bertrand Russell, em que ia falar dos desmandos, né, contra os índios, não quiseram dar o passaporte para ele, né, a pretexto que ele era tutelado, precisava de autorização para... No fim ele levou, ele foi, né? Ele foi porque deu uma grita muito grande. Mas o que é interessante aí é que essa ideia da tutela foi o tempo todo usada assim de várias maneiras. Por exemplo, no caso do Rangel Reis, não, mas já tem índios que já conhecem bem os nossos costumes, que falam português, que eventualmente foram à escola. Esses deveriam ser emancipados. Essa era a retórica, né? Mas é claro que se conhecia o exemplo norte-americano do século XIX e mesmo o exemplo brasileiro do século XIX, né? Que vou dar, enfim, no exemplo norte-americano, essa ideia de emancipação não havia essa figura, tá? Então só vou dizer o seguinte: no momento vamos pegar o exemplo brasileiro primeiro, que fica mais claro. No século XIX, em que, no século XIX, a partir de 1850, com a Lei das Terras, a questão dos territórios indígenas começou a ficar realmente central, né? Não mais a mão de obra, mas a terra indígena. E começaram, aí chamaram uns capuchinhos italianos, aliás, muito broncos em geral. Tinha um que era tão bronco lá no Paraná, que para civilizar os índios os ensinou a fazer cachaça. E mandava cachaça para a corte, né, para mostrar como ele estava civilizando bem os índios, né? Enfim, e tinha vários desses capuchinhos, assim. Mas esses capuchinhos ficaram encarregados também de tirar os índios das suas terras e pô-los em aldeamentos, que é uma diferença muito grande entre aldeias e aldeamentos, desde a época colonial, né? Os aldeamentos é onde os missionários ou o governo, dependendo, né, punham, né, os índios. Então, a ideia foi de levá-los para os aldeamentos. A primeira expropriação, né? E a segunda é que nos aldeamentos, onde eles, que eram grandes, né, alguns anos mais tarde, se dizia o seguinte, que eles já estavam perfeitamente acostumados com a nossa civilização e que, portanto, não cabiam mais aldeamentos e que se deviam dividir as terras. Dividir as terras e dar um lote, né, a cada um e todas as outras pessoas que morassem por ali, né? Claro que isso imediatamente significou que essas terras entraram no mercado e se perderam para os índios. Isso aconteceu particularmente nos estados do Nordeste, tem vários exemplos. Isso aconteceu também em São Paulo, aconteceu em vários lugares no século XIX. E eu mencionei os Estados Unidos porque lá também as terras que não eram dos tratados, né, foram vendidas, em grande parte. Então, essa coisa da emancipação indígena era, no fundo, uma máscara, de certa forma, para uma emancipação das terras indígenas. Ou seja, para botar as terras indígenas no mercado de terras. E essa mesma história, estou lembrando isso, está havendo um zum-zum agora, dizendo que já houve propostas de pessoas ligadas ao presidente eleito, e ao próprio presidente eleito, vamos
vamos pegar essas terras, vamos dividir, cada um vai receber uma parte, né? E já houve também povos indígenas que recusaram. Mas é uma oferta muito tentadora, né? E que pode vingar. Isso é extremamente grave, esse tipo de coisa. Então, esse primeiro bom, quando houve essa tentativa de emancipação, em 1978, houve uma grande reação da sociedade. E aí sim, houve um enorme apoio para os direitos indígenas, que se manifestou em manifestações no Tuca, de São Paulo, enfim, e no Brasil inteiro. E foi daí que surgiram as várias comissões pró-índio e a ANAIS. A ANAI é a Associação Nacional de Apoio ao Índio, aqui na Bahia, né? Também no Rio Grande do Sul, aqui no Rio, em vários lugares apareceram essas comissões. E essas comissões, eu fiz parte da comissão de São Paulo, e nessas comissões, era uma época em que na universidade não se podia ter esse tipo de pesquisa, de trabalho. Mas então, esse trabalho intelectual se fazia nas ONGs nessa época, né? E fizemos, éramos vários antropólogos, médicos, advogados, que trabalhamos juntos durante muitos anos nessa comissão pró-índio, e cada um com um tipo de atividade. Mas a convivência com o acompanhamento de casos na justiça, junto com os advogados e com o apoio de vários professores, entre eles Paulo Dallari, que é o professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, titular, foi possível, a gente, em poucos anos, isso começou, portanto, em 78, 10 anos mais tarde, já tínhamos uma experiência acumulada bastante grande. E a gente dividiu um pouco as tarefas. Eu fiz, com vários dos meus alunos, uma grande pesquisa sobre a legislação indigenista, justamente desde a colônia até o então presente, para ver se havia precedentes, enfim, estabelecer uma argumentação também que é importante até hoje, né? E foi assim, aliás, que nós descobrimos, foi um médico, Rubens Santilli, que morreu num acidente horroroso quando estava indo prestar auxílio médico ao Yanomami. Ele foi degolado pela asa de um helicóptero, uma coisa pavorosa. E o Rubens Santilli, ele gostava de ir a sebos e desencavou num sebo esse livreto do João Mendes Júnior, né? Na qual havia uma conferência em que ele dava toda essa justificação das terras indígenas, dizendo que o primeiro e mais importante e mais congênito de todos os direitos à terra é o indigenato. E essa mesma argumentação, então, entrou novamente em circulação, graças, de certa forma, a essa casualidade, né? E no ano passado, aliás, no começo deste ano, nós publicamos um novo livro chamado Direitos dos Povos Indígenas em Disputa. Não sei se alguém viu aqui, devia ter trazido para mostrar, né? Foi da editora da Unesp, EduNesp, e no qual nós republicamos essa conferência de João Mendes Júnior, né? O que mostra a importância dessa, enfim, a gente ter também uma noção histórica desse tema. Então, quando chegamos à Constituinte, não sei se vocês lembram que antes da Constituinte teve a comissão do Afonso Arinos. Alguém lembra? Vocês não eram nascidos. Alguns eram e outros não eram. E a comissão Afonso Arinos foi uma comissão de notáveis, né?
que se reuniu durante bastante tempo e fez um projeto de Constituição, antes da Constituinte. Os parlamentares, os constituintes, né, não deram a menor bola para aquilo. O governo tampouco. Foi o Tancredo Neves, né, que instaurou isso aí. O Sarney sequer mandou para a Assembleia Constituinte, né? Mas teve um valor muito grande esse ensaio geral, porque nessa comissão Afonso Arinos estava um outro grande constitucionalista, que é, está vivo, o José Afonso da Silva. E José Afonso da Silva, que depois foi para a Constituinte como o grande assessor jurídico para toda a turma do Mário Covas e companhia, né? Mas ele não foi como constituinte, né? Foi como assessor jurídico. Mas ele estava na comissão Afonso Arinos. E ele fez uma coisa muito importante. Ele escreveu um artigo sobre os direitos indígenas e consultou essa turma toda de comissões para o índio e da UNI, que entretanto tinha aparecido. A União das Nações Indígenas foi ela hoje praticamente perdeu seu protagonismo em favor da APIB, que é não é a Associação, não, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, liderado pela Sônia Guajajara, né? Mas a UNI foi uma primeira, chamava-se a União das Nações Indígenas, né? E foi a primeira tentativa de fazer uma representação nacional de povos indígenas. Era muito incipiente, mas tinha um líder muito carismático, que era o Ailton Krenak, que, curiosamente, isso é uma coisa interessante, ele tinha participado, ele estava na Comissão para o Índio, mas escondia a sua condição de índio, porque ele queria ver, né, o que a gente era, o que a gente queria fazer, ou seja, ele estava lá para assuntar o que a gente estava fazendo ali, né? E ele só se assumiu como índio e um líder muito eficaz, né, perto já da Constituinte. Mas desde o início ele estava na Comissão para o Índio. Ele era pestapista, né? Não sei se alguém sabe o que era pestap, né? Tipografia antiga, mas enfim, ele era pestapista na época. Não é tipógrafo, é que faz a diagramação, se fazia à mão, né? Não é que nem hoje. Naquela época se fazia à mão, né? Artesanalmente. Vocês já viram aquele filme do Washington Post? É daquela época, então você vê como é que ele diagramava as páginas. Bom, então chegamos a 85, 86, 87, já com bastante experiência de trabalho conjunto com outras profissões e competências, né? E uma das coisas, e foi em função desse trabalho, porque todo mundo sabe que o diabo está nos detalhes, né? Então era muito importante a gente deixar claro na nova Constituição os detalhes certos, que ninguém teria pensado se não tivesse já essa experiência de vários anos, né? Uma delas era o seguinte: os índios muitas vezes não podiam entrar em juízo, porque havia juízes, não todos, mas havia juízes que consideravam que, como eles eram tutelados, né, não faziam diferença entre absolutamente capaz e incapaz e relativamente, né, como eles eram tutelados, que era o tutor que devia entrar em nome deles. Ora, o tutor era justamente quem mais os prejudicava, né? Então, qualquer reclamação contra a FUNAI, por exemplo, simplesmente não tinha onde se colocar, né? E de qualquer forma, então, os juízes muitas vezes não queriam reconhecer a capacidade jurídica dos índios. E isso, por exemplo, isso é um bom exemplo do que ninguém teria pensado nisso antes.
Mas na Constituição de 88 temos o artigo 232, que é um artigo que passou sem ninguém dar a menor bola e que foi extremamente importante, que diz o quê? Começa assim: os índios, suas organizações, etc., suas organizações, blá, 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 são partes legítimas para entrar em juízo e, além disso, ainda juntou a proteção como curadores do Ministério Público Federal, coisa que não existia. E isso só foi possível porque o Dalmo Dallari, por exemplo, nos lembrou que os procuradores, porque antes da Constituinte de 88, a AGU e o Ministério Público eram uma coisa só. A AGU é, até hoje, a Advocacia Geral da União. E o Ministério Público era, ao mesmo tempo, a AGU. Ou seja, tinha que defender a União, não é? Ao mesmo tempo que tinha outras incumbências. E os procuradores queriam dissociar essas duas, como dissociaram depois, posteriormente, né? Mas já havia um movimento querendo se tornar realmente ombudsman, né, dos direitos coletivos, né? E então, eles estão lá, já no artigo 232, como devendo prestar assistência jurídica a todos os atos dos índios. Eles prestam nos atos coletivos e territoriais, né? Não prestam, digamos, em pequenas causas que envolvem só indivíduos. Mas eles até hoje têm tido, e essa sexta Câmara, que a Lia mencionou e que foi objeto da CPI, né, junto com os antropólogos e com a FUNAI, é justamente a parte do Ministério Público Federal que atua na defesa dos direitos indígenas. Coisa extremamente importante. Bom, mudou completamente, portanto, né? Os índios podem entrar em juízo, tem defensores, tem curadores, etc., né? Então, isso é o tipo da coisa que é pequena, aparentemente, e foi extremamente importante. E a gente só soube disso porque havia todo esse ambiente de acompanhar o que estava acontecendo, junto com juristas, né? E com advogados em geral. A outra coisa, então, vejam, a outra coisa muito importante que a gente conseguiu colocar na Constituição Federal de 88 é a definição do que é uma terra indígena. Isso é outra coisa que ninguém estava pensando até então. Quer dizer, desde 1934, todas as constituições brasileiras reconhecem os direitos territoriais dos índios. A posse de suas terras, depois as inalienáveis, esses direitos foram crescendo, e curiosamente, em 1969, na emenda constitucional, tem um artigo 198 de uma defesa muito completa das terras indígenas, inclusive dizendo que não pode haver nem sequer indenização de benfeitorias, enfim, não há indenização sobre ocupantes ilegais de terras indígenas, mesmo que tivessem títulos, mesmo. Então há esse artigo 198 já era extremamente forte, bem da emenda constitucional de 69. Então o que a gente introduz na de 88? E aí, novamente, é uma sequência de coisas que é muito interessante. Essa história está cheia de casualidades, não sei se vocês já perceberam, né? Essa questão, por exemplo, do João Mendes Júnior foi uma casualidade, foi o Rubem que foi num sebo e achou aquilo, né? Essa é outra casualidade que eu vou contar para vocês. É o seguinte, bom, é mais do que uma casualidade, mas é o seguinte, o José Afonso da Silva, enquanto membro da comissão Afonso Arinos, escreve aquele artigo, né, e submete para unir e para todas essas ANAIs e CPIs que estavam
funcionando, não todos, mas muitos. O CTI, que era o Centro de Trabalho Indigenista, enfim, tem uma relação de uns 6 ou 7. Né? E aí a gente se reúne. A gente se reúne junto, inclusive, com a CONAGE, e aí é outro episódio interessante que eu vou mencionar, mas a gente se reúne e propõe uma definição mais abrangente, que o Zé Afonso não tinha, evidentemente, nenhuma experiência prévia que pudesse, enfim, levar essa definição. E essa nova definição é extremamente importante, porque o que ela diz que ela está no caput do artigo 231 da Constituição Federal. E é a definição do que se deve entender por terra indígena. Então, terra indígena não é simplesmente a terra habitada pelos índios. É a terra ocupada para suas atividades de subsistência, de vida e tal, e para a sua reprodução cultural também. Né? Ou seja, é o território, é um território, não é uma terra no sentido... E vários juristas já mencionaram isso, que não é uma terra no sentido das outras propriedades, é uma terra que é um território, né? Ou seja, uma outra categoria de terra. Né? Isso é extremamente importante, porque lembre-se que na época se estava falando em fazer ilhas, por exemplo, no Yanomami, separar o território Yanomami em várias ilhas, né? E liberar tudo que estivesse entre elas, para garimpeiros, basicamente. Né? Mas isso era destruir a própria fábrica, não, né? A urdidura da sociedade Yanomami. Né? Então, isso foi evitado de uma forma muito importante e mais, foi feito, foi adotado. Depois eu conto como conseguimos, mas enfim, foi adotado. Eu não sei, nossa, já está quase 7. Teve 2 parceiros fundamentais na Constituinte, nós tivemos. Um foi a SBPC. SBPC sob a tutela da Carolina Bori, e também do José Albertino Rodrigues, que vários de vocês devem saber quem foi. E eles assinavam com a gente os mesmos manifestos, os mesmos artigos na Folha de São Paulo, enfim, tudo que a gente produzia. E o outro parceiro, e eu lembro que a SBPC está se reorganizando para ter um papel semelhante agora. Eu acho isso da maior importância. Tá? E o outro parceiro, curiosamente, era a CONAGE. A CONAGE era a Coordenação Nacional dos Geólogos. A Coordenação Nacional dos Geólogos entrou em campo por quê? Porque a gente já sabia que quem ia se opor ao capítulo dos direitos dos índios iam ser as mineradoras e as empreiteiras que iam fazer hidrelétricas e estradas. Né? E não deu outra, foi exatamente isso que aconteceu. Tinha havido o projeto Radan, que era um projeto para a Amazônia, de radar, né? Que depois foi ampliado como Radar Brasil, para o Brasil inteiro, e que desde então tinha apontado indícios de jazidas minerais em vários pontos do país, e que suscitou uma corrida de pedidos de pesquisa e lavra no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, de forma que já estava tudo retalhado na Amazônia. Sobretudo, aliás, por mineradoras estrangeiras. Pois é. Então, a CONAGE era a Coordenação Nacional dos Geólogos, reunia um monte de sindicatos de geólogos, estava aliada também com a Federação dos Engenheiros, e eram nacionalistas. E houve um grande debate sobre mineração na Constituinte, em que eles se opuseram justamente a uma liberação indiscriminada para
mineradoras estrangeiras, que eram as que estavam fazendo os pedidos de lavra e pesquisa. Então, dentro de um contexto muito nacionalista, eles disseram: nós queremos que haja pelo menos uma reserva mineral. E já que os índios não querem que se minere em área indígena, vamos fazer essa reserva mineral coincidir com as terras indígenas. Então, nós apoiamos que não se possa minerar em áreas indígenas. Tá? O que foi uma surpresa, por um lado, que eles se opuseram diretamente a Roberto Campos, cujo neto agora vai estar aí, e que queria a abertura, né, da mineração geral, né, e o Ailton Krenak, talvez vocês tenham visto essa foto, que ficou famosa, né, apresentou, junto com um mapa que foi feito por um desses grupos pró-índios, que era o CEDI, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação. É pouco parecido com o CEBRAP, né? Centro Brasileiro de Pesquisa, quer dizer, era um nome completamente anódino, né? E é engraçado. E o CEDI, então, que hoje é o ISA, hoje é o Instituto Socioambiental, fez um mapa espetacular com todas as pretensões que havia sobre minérios na Amazônia em cima de áreas indígenas. E o Ailton se pintou de negro, né? Não sei se foi a primeira capa do jornal, né? No dia seguinte, e isso impressionou muito. E realmente se conseguiu, até certo ponto. Eu não vou ter tempo de contar todos os detalhes, mas eu só queria dizer o seguinte, que pouco depois nós estávamos ganhando as nossas propostas em todas as subcomissões, comissões, etc. Chegou na sistematização, teve um terremoto. O terremoto foi o seguinte: de repente aparece em jornais de 5 capitais, aqui no Rio era o Globo, era o Correio Brasiliense, era o Estadão, era de Pernambuco, era a Crítica de Manaus. Aparece, primeira página e última página também, uma enorme denúncia contra quem defendia direitos dos índios. E a explicação era rocambolesca. Era o seguinte, que estariam acobertando interesses estrangeiros, impedindo a mineração. Porque impedindo a mineração de cassiterita, que se imaginava haveria no Yanomami, né, eles estariam sustentando o preço alto da cassiterita lá fora. E foi isso a acusação. É extraordinário, né? Ou seja, a CONAGE nacionalista estava sendo acusada de sustentar, né, interesses minerários internacionais. Né? Uma mentira repetida muitas vezes, vocês sabem quem disse isso, né? O Goebbels, né? Se torna verdade. Isso aí foi 7 dias nesses jornais, primeira e última página. Mais tarde, o Sindicato dos Jornalistas fez um desagravo a Dom Luciano, porque o CIMI foi muito atacado, depois eu vou mencionar o porquê, e fez um desagravo dizendo que qualquer jornalista, vendo aquela diagramação, primeira e última página, 7 dias seguidos, num só jornal de cada lugar, sabia imediatamente que era armação. Né? Saberia imediatamente que era armação. Mas o fato é que até meus pais me perguntaram: ei, o que é isso? O que você está fazendo? Então, enfim. E isso derrubou o nosso projeto na comissão de sistematização. Foi atropelado, foi exatamente nesse momento. Foi, evidentemente, né, pensado. E o coitado do... Bom, não, tem tanta história para contar. Só queria contar o seguinte, enfim, que foi muito importante na Constituinte para os direitos indígenas o senador Severo Gomes, que tinha uma história muito diferente. Né? Foi muito importante, ele negociou muito. E diante
da oposição das mineradoras, quais foram os temas mais difíceis de recuperar? Nós conseguimos, por milagre, recuperar aquele capítulo. Mas houve uma oposição particularmente forte na questão da mineração e na questão da infraestrutura, né? E aí, quem conseguiu salvar o que era salvável, negociando lá dentro, foi, né, pasmem, o senador Jarbas Passarinho. E por quê? Eu nunca soube até 2 anos atrás, quando me contaram a história. Depois, se vocês quiserem, eu conto. Não, tem que contar, tem que contar. Tem que contar. É outro caso absurdo. É o seguinte, o presidente do CIMI era Dom Erwin Krautler, que continua sendo, aliás, austríaco. E que o CIMI tinha sido particularmente atacado com 2 pretextos. Um é porque Dom Erwin tinha pedido apoio na Áustria e jovens austríacos assinaram um manifesto assim, a favor dos direitos indígenas. Assim, e o manifesto circulou e isso era mais uma prova do interesse internacional, né, nos direitos dos índios. E a outra coisa, que aí não era Dom Erwin, é que o CIMI insistia em usar nações indígenas. E nós, os outros, a gente achava que não tinha nada a ver, porque era só levantar mais uma bandeira vermelha, né, que não trazia nada, né? Mas assim mesmo, quer dizer, e nações, era ridículo esse negócio, porque nações era o termo colonial, todos os índios aqui no Brasil eram chamados de nação. Tabajara, nação, Tupinambá, nação, Caeté, nação. Era o termo tradicional. Mas isso levantou novamente a bandeira do ataque à soberania nacional, usando o termo nações. Hoje em dia se usa povos sem o menor problema. E na época foi interessante, porque o termo nações foi endossado inteiramente pelo PMDB. O PMDB endossou inteiramente a nossa proposta. Tá? E a do CIMI que queria que botasse nações. Né? Mas passou sem problema nenhum no PMDB. Aliás, falei PMDB? MDB. Então, vocês vejam, quer dizer... E aí, então como é que o Jarbas Passarinho negociou? Porque ele estava em São Félix do Araguaia, que é a sede era a sede da diocese, do Dom Erwin, e a mulher dele faleceu. E Dom Erwin se prestou, enfim, foi lá ajudar e enfim, fez as exéquias dela e tal, fez as missas e tal. E Jarbas Passarinho ficou tão agradecido que disse: o que eu posso fazer por você? E ele disse: defenda a nossa proposta na Constituinte. E Jarbas Passarinho foi lá e defendeu. E conseguiu o que se conseguiu nos parágrafos do artigo 231. Né? É uma coisa extraordinária que eu só soube porque um outro bispo me contou há pouco tempo. Né? E, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, que a questão da mineração e da infraestrutura continuou na pauta desde então. Então, há projetos, e isso é muito importante para entender agora, há projetos de emendas constitucionais que são muito antigas, desde 1996, por exemplo, a de mineração, e as outras estão aí também. E uma das mais perigosas hoje em dia é uma emenda constitucional que está aí desde 2000, que estão esperando requentar, né? Que quase foi para a pauta durante o governo Temer, não por acaso, porque todos os ruralistas estavam no poder, né, no governo Temer, e que vai reaparecer em breve. E que é o seguinte, os índios sempre foram da alçada federal, e os índios gostam de dizer Índia Federal. Né? Mas agora o legislativo, essa emenda constitucional,
que é passar para o legislativo a questão da demarcação das terras indígenas, do reconhecimento, e mais, ainda quer rever as que já existem, as que já foram demarcadas e homologadas, né? Então, essa emenda constitucional, se passar, quer dizer, vocês sabem que se passar para o Congresso, significa que não demarca mais nada, que vão anular as demarcações, enfim, é um desastre total, porque todos os interesses anti-indígenas estão representados lá, e muito bem representados, como foi dito aqui, né? Com uma coligação, né? Muito poderosa. E que todo mundo sabe que os pequenos, quanto mais perto os poderosos locais são sempre contra os índios. E nesse sentido, eu queria lembrar só o seguinte, que nos últimos anos, a área mais conflituosa tem sido, como vocês devem ter percebido, no Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná. Por quê? Porque essa foi uma área que foi resultado da Marcha para o Oeste, estimulada por Getúlio Vargas nos anos 40, em que os índios foram, os guaranis sobretudo, mas não só, foram expulsos de suas terras, concentrados em reservas as reservas do SPI eram mínimas, né? Então foi um êxodo praticado pelo SPI, né, para liberar terras para os fazendeiros, né, que queriam se instalar ali, né? E também lá de Laranjeiras, enfim, tem uma longa história lá. Bom, é lá que está tendo os maiores conflitos, né? Eu estive em Guaíra, o conflito é tão grande que, por exemplo, houve um momento em que eles proibiram de dar lanche, merenda escolar, na escola, aos filhos dos índios. Quer dizer, é uma situação, assim, espantosa, nunca vi nada igual. Bom, e lá, então, é que se dá essa história do marco temporal. O Jadir não está aqui, né? Porque ele falou do marco temporal. O marco temporal é uma vergonha. Uma vergonha. Porque o que eles querem dizer? Isso foi parte... resultou da demarcação da Raposa Serra do Sol, foi a herança que nos deixou um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Direito, e que morreu depois, mas a herança foi retomada de certa maneira, e agora a ideia é o seguinte: só tem direito às suas terras os índios que estariam, isso é uma teoria, né, que eles estão tentando implantar, que estariam nas suas terras no dia da promulgação da Constituição de 88. Ou seja, 5 de outubro de 88, você estava lá, muito bem. Se não estava, você não tem mais direito. Como isso é absolutamente impensável, porque isso é ratificar uma deportação em massa, né? Então teve uma cláusula suplementar. Bom, a não ser que eles estivessem permanente, numa situação de esbulho renitente. Esbulho renitente é o seguinte: entrando em juízo, coisa que a gente sabia que até 88 não conseguiam entrar, né? ou de fato quer dizer pelas armas, né? Isso, um punhado de índios, né? Enfim, é uma coisa totalmente absurda, né? Mas que a AGU, justamente, encapou e disse que não, é isso mesmo, é assim que a gente tem que determinar, porque senão a gente volta para Copacabana, os índios vão pedir Copacabana, entendeu? Temos que dar um marco temporal. E o temporal para eles era o 5 de outubro de 88. Ou seja, isso criou, e já teve vários, ainda está tendo, era a segunda turma liderada pelo Gilmar Mendes, que estava liderando isso, e agora a segunda turma mudou um pouco. Enfim, essa coisa está andando, e está andando agora. E é um escândalo que está acontecendo, né? Bom, eu só queria dizer o seguinte, para terminar, que a perspectiva agora é que a questão ambiental, né, então, acho que pode ser defendida pelo Congresso, porque
não creio que todos os congressistas sejam antiambientais, né? Então, acho que há uma perspectiva possível aí, né? Porém, a questão indígena, né? E sobretudo das populações tradicionais como um todo, não sei se vai ter o mesmo apoio. E eu queria então lembrar que a nível internacional, e eu vou terminar com isso, a nível internacional existe hoje uma coisa que foi inspirada no painel do clima, que é o painel da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que é o IPBES, a IPBES, né? E a IPBES dá para soltar, já começou a fazer relatórios e vai sair daqui uns 3, 4 meses um relatório global da situação mundial, né, da biodiversidade. E a importância das populações tradicionais está ressaltada lá, em relação à biodiversidade, de uma forma contundente. É extremamente importante a presença dessas populações para a biodiversidade. Então, há uma grande quantidade de dados que estão sendo produzidos. E nós estamos fazendo, no Brasil também, um diagnóstico sobre a contribuição dos povos indígenas, quilombolas e povos tradicionais, e populações tradicionais, comunidades tradicionais, é o termo certo, para a biodiversidade brasileira e as políticas públicas que os impactam. Porque esses relatórios da IPBES são feitos para tomadores de decisão. Portanto, tem que ser mensagens, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, né? É esse o tipo como o IPCC, como o painel do clima, né? E a importância que está sendo dada, então, às populações tradicionais é enorme internacionalmente. Precisa também ser interiorizada aqui, né? E não são só importantes por causa da biodiversidade, são importantes por valor próprio, evidente, né? Mas a contribuição, em particular para a biodiversidade, é uma das formas, né, de tentar conciliar um grupo de apoio, digamos assim, ambiental, com um grupo de apoio às populações tradicionais, o que não é mais evidente, porque vocês sabem que os ambientalistas se dividem entre conservacionistas e preservacionistas. Os preservacionistas são contra os povos tradicionais. Está cheio de conflitos nas estações ecológicas, com quilombolas, com caiçaras, porque se tenta tirar toda a população. Então, essa aliança que havia, né, não é mais evidente hoje em dia, né? Então, acho que é extremamente importante a gente se aliar a conservacionistas que entendem, digamos, a importância dos povos tradicionais e fazer uma frente novamente unida, né? Obrigada.